Oi, Maricos do meu coração, tudo bem com vocês? Gente, hoje estou aqui pra jogar Desafio de Cor. Eu confesso, estou ansiosíssima, mas bora lá. Gente do céu, eu tô com essa mola. Vocês conseguem essa mola, gente, com 50 vitórias. Eu já estou com 372 vitórias. Então vejam até o final, que tá muito legal esse vídeo. Bora lá, gente. Então bora lá, gente. Eu já estava aqui. Eu tenho que entrar e só, tipo assim, é azul. Aí você tem que achar um coração azul. No meu caso, eu achei. E aí, do jeito que a mola ela vai até acabar. Tem como você perder. Gente, mas